Irmãos e irmãs, podíamos dar como título a essa conversa do Padre, que a compaixão é compartilhar a nossa humanidade. Ouvimos no Evangelho Jesus tendo atitudes de bom pastor, de compassivo. De São Marcos, ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque estavam como ovelhas sem pastor. No Evangelho, contemplamos Jesus olhando a realidade para além da superfície evidente de abandono em que vive o povo, até chegar a outra dimensão mais profunda, onde se descobre um rosto do pai compadecido que sofre o abandono e a dor dos seus filhos e filhas. Jesus olha e vê. Jesus olha e vê. Esse é o primeiro passo. Olha e vê. Ele não desvia de seus olhos a realidade dura das pessoas. Podíamos aqui já pensar na nossa vida, quando a gente olha e não vê. E nem estou dizendo quando o nosso olhar é seletivo, porque às vezes a gente não quer enxergar mesmo, né? Nem estou dizendo isso. Mas por vezes a gente tem tanta pressa, o nosso olhar é tão apressado. Nós temos pressa de dizer que conhecemos o outro, temos pressa de pôr nas costas do outro o nosso julgamento, dizer que a pessoa é assim ou assado, e daí ela não tem mais escapatória daquilo que a gente acredita que ela seja. E eu pergunto, né? Quem de nós aqui gosta de ser olhado com pressa, de ser julgado sem ser conhecido? Tenho a impressão de que ninguém. Mas se eu perguntar, quem aqui já olhou com pressa, já julgou outro? Eu acho que todos. Porque acabamos nos envolvendo em conversas que são quase sempre uma conversa de juízes votando sobre o outro, num concurso. Então, a gente fala porque é o nosso amigo, a gente fala porque é a nossa mãe, a gente fala porque é o nosso pai, a gente fala porque é o nosso filho, a gente fala porque é aquele tio que a gente nem gosta tanto. E daí vamos arrumando motivos para ter esse olhar apressado. Jesus, ele contemplava, ele olhava atentamente, lentamente. Quando você parar de fato para olhar lentamente, sem juízos interiores sobre o seu olhar, você vai descobrir que todo mundo é bonito, que todo mundo é belo. Mesmo esse que está pensando, o senhor não conhece aquele, não preciso conhecer. Todo mundo tem a sua beleza. O Criador não é o mesmo? O Criador não é perfeito? Como então dizer que a obra dele está estragada? É preciso ter mais paciência que eu falando aqui agora. É preciso um olhar desprovido de juízos. Quebramos resistências. Vamos além das aparências. Vejam, tentando melhorar meu argumento. Às vezes você está namorando, ou já está casado, com uma pessoa, modo de dizer assim simples, né? Tem os nomes técnicos, né? Uma pessoa assim mais brava. E você está namorando ou está casado por quê? Porque não enxerga só esse lado bravo, consegue ir além. Se alguém fala assim, não sei como que você aguenta essa mulher. Eu duro se ele virar e falar, nem eu, mas aí já é outro departamento, né? Mas assim, não sei como você aguenta esse homem, né? É porque você viu além. Você viu além. Você enxerga coisas que outros não veem. E quando você não enxergar nesse seu parceiro, parceira, coisa que só vocês enxergam no outro, aí de fato não faz mais sentido. Jesus tem esse olhar, um olhar, digamos assim, para o essencial. Ele olha sem pressa, olha de modo lento, atento. Deus é compassivo. Essa é a base da atuação de Jesus. É precisamente essa compaixão de Deus,
aquela que move Jesus em direção das vítimas inocentes. Sua paixão pelo Deus da compaixão se traduz em compaixão pelo ser humano. Ele contempla Deus que ama e que sofre com, e ele é apaixonado por esse Deus que ama e sofre com, e ele ama e sofre com também. É a partir desse olhar de Jesus compassivo, desse coração de Jesus transbordante de misericórdia, que a gente pode também ser compassivo com o outro. A partir dessa experiência de um Deus compassivo, Jesus vai como que introduzir um princípio de atuação, um jeito de agir que é a compaixão. Um princípio de ação que deve mover a história para um futuro mais humano, não menos humano. Embora hoje muitas coisas que a gente faça, muitas coisas que a gente escolhe nos tornam menos humanos. Só que a gente demora para se dar conta disso. Teve um tempo que era o processo de produção industrial. O homem, o ser humano, era um apêndice da máquina, né? A nossa mão era uma extensão da máquina. Desumanizava o ser. E hoje tem muitas outras coisas, mas como a conversa não é por aí, paremos aqui, né? É a compaixão ativa e solidária, aquela que nos há de conduzir para esse mundo mais digno e ditoso, querido por Deus para todos. Eu pergunto para vocês e desejo uma resposta em voz alta. Vocês desejam um mundo melhor, sim ou não? Sim. Nem pensei outra coisa, né? Nós todos desejamos um mundo melhor. Vocês desejam, vocês querem um mundo mais humano, menos frio, menos insensível, menos técnico, sim ou não? Sim. Você acredita nesse seu desejo, nessa sua vontade, nesse seu projeto de um mundo melhor? Sim ou não? Sim. Tem certeza? Sim. Eu vou bagunçar agora. Tem certeza? Nós queremos um mundo mais humano, mas talvez nas relações diariamente nós não somos tão humanos assim. Somos violentos, somos indiferentes, amedrontados, trancados, desejamos morte a quem mata. Desejamos armar todas as pessoas para que virem uma lei da selva, que vença o mais rápido, que vença o mais forte. Chegaremos a um mundo mais humano, onde cada um fizer do seu jeito, qualquer jeito, e que vença o que puder vencer? Eu não queria dar um checkmate, até porque eu não sei jogar xadrez. Mas às vezes a gente pensa, deseja coisas que na hora que a gente vai agir, não vai dar o resultado. O primeiro bolo que minha irmã fez, tem uma irmã mais velha, tem um irmão mais novo, né? O primeiro bolo, ainda éramos crianças, né? O primeiro bolo que minha irmã fez, seguiu todos os passos lá, né? Isso já faz, botemos aí uns 30 anos, né? Mais. Mas paremos nos 30. O primeiro bolo que a coitadinha fez, ela não é coitadinha não, só jeito de dizer, né? Mas ficou menor do que a massa que ela tinha posto na assadeira, sabe? Era um pouquinho mais fino que a sola do chinelo havaiana, sabe? Nem ela comeu, né? Mas ela seguiu todos os passos. Alguma coisa faltou. Então, às vezes a gente faz isso. Nos falta o espírito, nos falta o conhecimento, nos falta o envolvimento, nos falta a capacidade de dar a vida por aquilo que a gente quer que seja melhor. Nós não vamos conseguir um mundo melhor sem quebrar em nós um bocado de resistências, de ações estranhas que temos. Não vamos. Não vamos. Não vamos. Não consigo acreditar. Não vai ser um passe de mágica. Avançando. Compaixão. Palavra de etimologia latina, da língua latina, compaixão significa padecer com, sentir com, vibrar com. Não é endereço de internet, né? É padecer.com, né? Não é endereço de internet. Compaixão, padecer com o outro, sentir com o outro, vibrar com o outro,
afetar-se com o outro. O equivalente da língua grega de compaixão é simpatia. E o antônimo, o contrário de simpatia, é apatia. Apatia. Uma pessoa apática é uma pessoa sem sentimentos, sem vibração, sem ganas. É uma pessoa sem capacidade de se aproximar do outro. Às vezes somos bastante apáticos. O Papa Francisco diz já faz tempo, e eu aqui repito faz tempo também, nós vivemos uma globalização da indiferença. O exemplo que ele deu lá em Roma, na Basílica Vaticana, foi o seguinte: quando cai um pontinho na Bolsa de Valores, quando cai um ponto na Bolsa de Valores, há um alvoroço no mundo. Parece que vai lançar-se uma guerra. E ele citava lá o exemplo de uma rua em Roma, a gente podia citar aqui em Prudente. Mas quando a gente passa ali por aquela rua tão cheia de moradores em situação de rua, não nos causa nada. Às vezes apenas medo das pessoas. Parece que estamos perdendo um pouco essa capacidade de sofrer com o outro. Um exemplo, usava hoje pela manhã na missa, das 8, que é mais fácil talvez a gente assimilar, é quando a gente vai a um velório, né? Já falei isso aqui tantas vezes, mas vamos repetir. Quando a gente vai num velório, mas é tanta frase maldita, maldita no sentido de dita mal, é tanta frase inútil, é tanta coisa que devia ser para ajudar, mas só piora. Por exemplo, você chega no velório e cheio de vontade de consolar aquele que está enlutado, nem está enlutado ainda, né? Está para começar. Você diz para a pessoa que foi vontade de Deus. Deus quis assim. É capaz que você fique com ódio de Deus, que quis algo muito diferente do que você gostaria, e ainda mais ele sendo amor. Outras piores tem. Por exemplo, você chega para o filho, para a mãe, quando a mãe enterra um filho é uma coisa terrível, e diz para ela: Deus precisava dele. Pior, a pessoa está chorando, morreu, ela não perdeu um dente, morreu o pai, um filho, e você diz: não chora não, que ele não ia gostar de ver você chorando. Chora sim, gente, chora, tem que chorar. Olha que barbaridade, a gente quer consolar cortando todos os meios de a pessoa se encontrar com a sua dor. Com a sua dor. Aquela outra então, né? Depois de uma doença, fala: nossa, descansou. Pergunta se ele queria descansar. Você gostaria de descansar? Quer ficar cansado, né? Pois é. Como que você acha que essa palavra vai consolar, confortar alguém? Não serve nem de analgésico. Mas veja, são frases que a gente escuta continuamente. E quantas vezes você já disse isso? Com boa intenção. Eu tenho comigo que a melhor palavra, para mim, única palavra necessária num velório, chama-se presença. E não é uma palavra dita, é uma palavra vivida. É a presença das pessoas. Você perdeu alguém que ama e a presença dos outros diz assim: você não está só, nós estamos com você. De algum modo a sua dor é a nossa dor. Nós sentimos muito com você. Nós vamos caminhar juntos. Porque na hora que a gente sofre, a gente percebe que a gente pode ser o poço que for. Afinal de contas, cada um de nós é um poço. Um poço, tem poço mesmo, poço. Tem poço maior, tem poço mais gordo, tem poço mais magro, mas é tudo um poço, né? Agora, o lençol freático que alimenta esses poços é o mesmo. A humanidade que nos habita é a mesma. Habita o Papa, habita a mim, habita você, habita o morador em situação de rua. Quando a gente consegue entabular com o outro numa hora de sofrimento, nós nos sentimos mais gente.
necessariamente não entramos em desespero. Jesus, ele tinha essa capacidade de agir com compaixão, mas com um coração humano, um coração compassivo. Portanto, compaixão tem a ver com a nossa comum humanidade. Veja, é mais fácil a gente entrar em comunhão com alguém numa hora de dor ou numa hora de alegria. Às vezes aparece a sua vizinha dizendo assim, toda feliz que trocou a geladeira, você fica com ódio porque você lembra da sua que está velha. Ela falou para você tomar um café só para mostrar o liquidificador novo que ela comprou. Você fica ali atravessado. O que ela faz que tem ou não tem? Mas ela não queria provocar nenhum tipo de sentimento estranho, só queria que você compartilhasse da alegria dela. Mas é mais fácil que a gente compartilhe das tristezas e efetivamente crie uma conexão, palavra da moda, que na alegria. A compaixão é essa força que impulsiona a ação. A compaixão é essa capacidade de sentir com o outro, particularmente golpeado pelas circunstâncias da vida. É a valentia para compartilhar a sua paixão, é participação imediata no seu sofrimento, é buscar com ele a esperança, o alívio, a alegria. A compaixão desvela o sentimento profundo de amor para com aqueles que sofrem, buscando eficazmente aliviar a sua situação através de uma situação bondosa e serviçal. O bem dos outros é o nosso bem, a dor do outro é a nossa dor. O duro, me parece, sendo bem rasinho, né, sem muita reflexão, me parece que a gente vai perdendo um pouco dessa capacidade de desenvolver compaixão, porque nas famílias nossas o trem está feio, muito feio. Os filhos de vocês, ou nós filhos, sabem dividir com os outros? Ou os pais continuam dizendo, não pode apanhar na rua, e se apanhar na rua, vai apanhar em casa. Se entrar na briga, tem que bater. Ensinar a defender-se não é ensinar a bater. Ensinar a zelar do seu não é dizer que tudo é só seu. Veja, as famílias eram grandes. 6 filhos, 7 filhos, 10 filhos, 11 filhos. Não achem que o povo era louco. Tinha filhos. Ia para a roça trabalhar todo mundo, ninguém morria de fome. Passava necessidades, mas ninguém morria de fome. Esses filhos disputavam a atenção dos pais. Hoje tem meio filho em cada casa. Os pais ficam disputando a atenção dos filhos, criando pequenos ou grandes terroristas. Daqui a pouco, o que vamos fazer com o vô? Despeja lá. O que vamos fazer com o vô? Já está meio assim, já viu bastante, sofre demais. Vamos dar uma injeção. O que vamos fazer com o pai, com a mãe? Eu não posso, eu não tenho, eu não sou. Bom, estou nem olhando para vocês, falando no alto assim, para não encontrar ninguém para dizer assim, está falando de mim. Porque isso está passando nas nossas casas, gente. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Ou vai? Não vai. Nós estamos desconectados. Nós pensamos em nós. E quando pensamos no outro é porque isso vai favorecer a nós mesmos. Eu vou parar por aqui para não deixar vocês muito tristes, pensativos. A ideia não é essa, né? A ideia é verificar quanto de compaixão nós temos nas nossas ações, quanto de sofrer com o outro nós somos capazes, quanto de frieza nos habita, de indiferença nos habita. A compaixão esvazia toda a pretensão de poder, pois ela projeta a pessoa para o outro é que merece a minha atenção, que precisa, não é merece, precisa da minha atenção. Gosto muito de uma frasezinha, ouvida já faz séculos, que é bonito dar quando alguém pede, mas é mais bonito dar quando você entende que o outro tem necessidade. Porque às vezes você não tem para dar, mas você sabe que ele tem necessidade, você vai ajudar ele a encontrar o que ele precisa.
A gente se contenta de dar a moedinha que sobra e nem se interessar pela vida de quem nos pede. É mais fácil. É como se fosse uma pílulazinha para a consciência da gente ficar desobrigada, anestesiada. E quantas vezes a moedinha que a gente dá, ela só funciona como se fosse um remedinho para anestesiar a consciência da gente. Eu tenho assim a impressão que você, se estivesse do lado de lá, não gostaria de ser tratado assim. Peçamos ao Senhor Jesus que Ele desperte a compaixão no nosso coração. Talvez seja na sua casa, na sua família, que haja uma multidão como ovelha sem pastor, precisando de orientação, precisando de acolhida, precisando de palavra, precisando de um monte de coisas. E você pode ser essa pessoa enviada por Deus para ser o bom pastor nessa casa, o bom pastor nessa família, o bom pastor nesse grupo. Repito, que o coração de Jesus faça o nosso coração semelhante ao dele. Que Ele nos desperte a compaixão, essa capacidade de sofrer com o outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.